é O Lobo e os Sete Cabritinhos. Esse conto é um conto diferente e não tem no nosso livro do Ler e Escrever. Então presta muita atenção, porque nós vamos falar várias vezes desse conto. Bom, esse conto aqui é da tradução da Tatiana Belink. Lembra da Tatiana Belink? Vários contos a professora já leu com a versão da Tatiana Belink. Então, esse conto começa assim. Era uma vez uma velha cabra que tinha 7 cabritinhos novos e gostava deles como uma mãe gosta dos filhos. Um dia, ela quis ir para a floresta buscar comida. Então, chamou todos os 7 e disse: filhos queridos, eu quero sair para a floresta. Tome cuidado com o lobo. Se ele entrar, come-os todos com pele e osso. O malvado se disfarça muitas vezes, mas vocês poderão reconhecê-los pela sua voz grossa e pés negros. Pés pretos. Pés negros. Uau! Os cabritinhos disseram: querida mãe, nós vamos ter muito cuidado. Pode sair sem receio. Então a velha cabra despediu-se e pôs a caminho sossegada. Não demorou muito e alguém bateu na porta da casa e gritou: abram, filhos queridos, a sua mãe está aqui e trouxe alguma coisa para cada um de vocês. Mas os cabritinhos perceberam pela voz grossa que era o lobo. Não vamos abrir, gritaram eles. Você não é a nossa mãe. Ela tem uma voz fina e delicada, mas a sua voz é grossa. Você é o lobo. Então o lobo foi a uma venda e comprou um grande pedaço de giz, que ele comeu e com isso afinou a voz. Então ele voltou, bateu na porta e gritou: abram, filhos queridos, a sua mãe está aqui e trouxe alguma coisa para cada um de vocês. Mas o lobo pusera a sua pata preta na beira da janela. Os pequenos viram e gritaram: não vamos abrir. Nossa mãe não tem um pé preto como o seu. Você é o lobo. Percebe a pata preta na janela? Igual no começo, ele tá na janela. Pata preta? Assim na janela. Então o lobo correu até um padeiro e disse: eu machuquei o pé. Passa-me massa de pão nele. E quando o padeiro lhe untou a pata de massa, ele correu para o moleiro e disse: salpique farinha branca na minha pata? O moleiro pensou: ele quer enganar alguém, e recusou. Mas o lobo disse: se você não fizer o que eu mando, eu vou devorá-lo. O moleiro ficou com medo e branqueou-lhe a pata. Agora, o malvado foi lá pela 3ª vez e bateu na porta e disse: abram para mim, sua querida mãezinha voltou para casa e trouxe da floresta alguma coisa para cada um de vocês. Os cabritinhos gritaram: mostre-nos então a sua pata, para que vejamos se você é a nossa querida mãezinha. Então, ele pôs a pata na janela. E quando eles viram que a pata era branca, pensaram que era tudo verdade. Abriram a porta. Mas quem entrou foi o lobo. Olha lá a pata branca. Conseguiu enganar. Cadê o
Mas quem entrou foi o lobo. Eu vi que o lobo aqui. Nossa! Olha só. Lembra que a mamãe cabra falou que ia acontecer? A bocona. A bocona do lobo? Tá. E engolir um por cada um com pele e osso. Os cabritinhos se assustaram e tentaram esconder-se. Um pulou para baixo da mesa, o segundo na cama, o terceiro no forno, o quarto na cozinha, o quinto no armário, o sexto na bacia do lavatório e o sétimo na caixa do relógio de parede. Mas o lobo descobriu todos e não fez muita cerimônia. Um atrás do outro, ele os engoliu com a sua bocara. Só o mais novinho, que se escondera no relógio, ele não conseguiu encontrar. E quando o lobo aplacou a sua fome, arrastou-se para fora, deitou-se no campo verde debaixo de uma árvore e começou a dormir. Pouco depois, a cabra voltou da floresta para casa. Ai, o que seus olhos viram! A porta da casa estava escancarada. Mesas, cadeiras, bancos estavam derrubados. A bacia em cacos, cobertores e travesseiros arrancados da cama. Ela procurou pelos seus filhos, mas não os achava em lugar algum. Chamou cada um pelo nome, mas ninguém respondia. Finalmente, quando ela chamou o menorzinho, uma vozinha fina respondeu: Mamãe querida, estou na caixa do relógio. Ela tirou-o de lá e ele contou-lhe que o lobo viera e devorara todos os outros. A mãe deve ter ficado triste, hein? Olha lá o lobo de Imagina verdade. essa mãe procurando os filhos. É que Chamando pelos nomes. Não. Aqui é gravado no lobo. Nossa, lobo tem gravata. Ah, o lobo malvado. Queria cortar a barriga dele pra tirar tudo de lá, mas só com pele e osso, né? Não, ela tá pintando. Você diz que começa assim? Na sua aflição, a mãe saiu correndo da casa e o cabritinho menor correu atrás. E quando chegou ao campo, lá estava o lobo, deitado debaixo da árvore, roncando de fazer tremer os galhos. Ela o examinou por todos os lados e reparou que na sua barriga estufada algo se mexia, se esperneava. Ai, meu Deus, pensou ela. Será que os meus pobres filhos que ele engoliu para o jantar ainda estão vivos? Então o cabritinho teve de voltar correndo para casa, buscar tesoura, agulha e linha. Aí ela abriu a barriga do monstro com a tesoura e nem bem ela fez o primeiro corte, o cabritinho já pôs a cabeça para fora. E quando ela continuou a cortar, todos os 6 foram pulando para fora, um atrás do outro. E eles nem sequer estavam machucados. Porque a fera, na sua gana, os tinham engolido inteirinhos. Ele não mastigou. Foi uma grande alegria. Eles abraçavam a mãezinha querida e pulavam e saltavam como um alfaiate no seu próprio casamento. Mas a velha disse: vão agora e acham umas pedras grandes. Com elas, vamos encher a pança dessa fera selvagem, enquanto ela ainda dorme.
Então os 7 cabritinhos arrastaram depressa umas pedras e as enfiaram na barriga do lobo quantas cabiam. E a velha, mais que depressa, costurou a barriga e ele nem percebeu nada e nem se mexeu. Nossa, nem dor? Não percebeu nada. Eu também, né? Dormindo, mas aí ele foi dor. Só que ele não se mexeu. Nossa, acho que deve ser forte. Já. Eu morri. Quando o lobo se fartou de dormir, pôs de pé. E como estava com muita sede, ele quis ir até o poço para beber água. Mas quando ele começou a se mover, as pedras na sua barriga começaram a se chocar e a barulhar. Então ele gritou: na minha pança o que faz barulho? Pensei que eram 6 cabritinhos, mas o que percebo e fez é um rebolar de pedregulho. Quando ele chegou ao poço e se debruçou para beber, as pesadas pedras arrastaram-no para o fundo e ele morreu miseravelmente afogado. Professor, Quando os 7 cabritinhos viram isso, vieram correndo e gritaram bem alto: o lobo está morto! O lobo está morto! E puseram a dançar de alegria junto com a sua mãe ao redor do poço. professor, essa história me lembra da Chapeuzinho É a sombra. Ok. Essa história me lembra da Chapeuzinho Vermelho. O conto dela é igual na hora que o caçador abre a barriga do lobo, aí pega uma pedra e Mas só que ele vai lá no andar, aí ele vai pro rio, aí a pedra vai pra lá e ele cai no rio e morre afogado. Isso. Então você percebeu que tem partes iguais, né, da Chapeuzinho Vermelho. Bom, e esse é o final do Lobo dos 7 Cabritinhos. Só que nesse daí ele percebe que tem pedra. Ele percebeu. Chapeuzinho não percebe. Quando ele fala, né, pensei que era 6 cabritinhos, mas o que eu percebo é um rebolar de pedregulho. Então ele percebe, na Chapeuzinho Vermelho, o lobo não Fica percebe. tipo cuspindo na pedra. Então tá bom, crianças. Essa foi a nossa primeira versão desse conto, tá bom? A professora vai ler outra versão, só que para saber se vocês entenderam, a gente vai fazer um reconto, tá bom? Outro dia o reconto.